meu nome é Romilson. Nesse vídeo eu vou fazer parte 1 e parte 2, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Na parte 1 agora, eu vou estar mostrando a origem desse nome. O nome Jesus, ele se originou de um outro nome que já era uma falsificação do verdadeiro nome do Machia. Primeiro eu quero mostrar para os irmãos que o Eterno não vai aceitar outro nome para o seu filho, a não ser o nome que ele próprio escolheu. Então não adianta os homens aqui na terra ficar criando nomes para o filho do Eterno. Não, o Eterno só aceita o nome que ele mesmo colocou no seu filho. É isso que eu vou estar mostrando para os irmãos. Esse nome que foi dado ao filho do Eterno, ele não foi dado por Maria, por Miriam, pela mãe dele, não. Ele não foi dado por homem algum nessa terra. Esse nome ele foi dado pelo próprio Criador do universo, Yahweh dos exércitos. Então, Yahweh dos exércitos, ele não aceita outro nome para o seu filho, a não ser o nome que ele próprio escolheu. Então vamos começar com o primeiro livro. O primeiro livro que nós vamos estar lendo é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Diz assim o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul: segundo a graça do Criador que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo, o apóstolo Shaul, ele disse que ele, como bom arquiteto do Criador, ele lançou o fundamento da igreja na cidade de Corinto. Qual era esse fundamento que o apóstolo Shaul lançou? Aqui agora ele vai falar qual é o fundamento. Agora ele fala: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual, na Bíblia original vai estar, o qual é Yahshua o Machia. Isso aqui nós estamos lendo aqui Jesus Cristo, porque essa aqui é uma Bíblia Almeida, viu, irmãos? Isso aqui é uma Bíblia paganizada. Isso aqui foi depois que já haviam mudado o nome do Machia. Então o apóstolo Shaul ele falou: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Yahshua Machia. Por que ele falou além do que já está posto, além do que já está colocado? Porque o Eterno já tinha escolhido o nome para o seu filho. O fundamento aqui que Paulo lançou é o nome do Machia. O nome do Machia é o fundamento da igreja. Então Paulo, como um bom arquiteto escolhido pelo Eterno, ele lançou o verdadeiro nome. E falou: ninguém pode pôr outro nome, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que o Eterno já escolheu, Yahshua Machia. Por quê? Porque na igreja de Corinto, eles estavam querendo iniciar outras igrejas ali com outros nomes, meus irmãos. Eles estavam querendo criar outras igrejas com outros nomes. Veja bem aqui, ó. Vou ler cá atrás aqui para vocês verem. Depois vocês podem ler o capítulo 1 também, que vai falar a mesma coisa. Porque, dizendo um: eu sou de Paulo. Ele estava falando, uns falavam: eu sou de Paulo. E outro: eu de Apolo. Tá vendo? Chegaram a falar: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Uns falavam: eu sou de Pedro. Aí Paulo virou e falou: vocês são carnais, vocês estão lançando outros fundamentos, vocês estão lançando outros nomes, além daquele que já está colocado, o qual é Yahshua Machia. Vocês estão tentando lançar outros nomes, além daquele que o Eterno escolheu, que é Yahshua o Machia. Então o Eterno, ele não aceita outro nome para o seu filho. Ele não aceita outros nomes que os homens queiram dar para o seu filho. O Eterno não vai aceitar outro nome, porque outro nome é outro fundamento, meus irmãos. Está entendendo a seriedade da coisa? Então o Eterno não aceita outro nome para o seu filho, a não ser aquele que ele escolheu. Aonde mais está isso, amigos? Vou abrir aqui agora. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, ó. Estou só mostrando que é Lucas, capítulo 1. Vamos lá. Ó, olha o que está escrito aí. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Yahshua. Vou repetir para os irmãos, aqui está Jesus, porque essa Bíblia é uma Bíblia Almeida, é uma Bíblia paganizada. No original está Yahshua, porque o seu nome é hebraico. Jesus vem do latim. Jesus vem lá do Vaticano, que significa, que pronunciado lá é Iesus. Então, aqui o anjo Gabriel aparece para Maria. Aqui ó, o anjo aparece para Maria
e fala com ela, você vai colocar o nome dessa criança de Yalcha. Yalcha significa Yal salva. Yal é a salvação. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, esse nome que foi dado para essa criança não foi escolhido pela mãe dele. Foi escolhido pelo Eterno. O Eterno teve o trabalho de enviar um anjo seu, um mensageiro seu, até Maria, Miriam, e falou com ela, você vai colocar o nome na criança de Yalcha. Então agora, bateu com o que agora, meus irmãos? Agora bateu com 1 Coríntios. Ninguém pode pôr outro nome além do que já está posto. Por que ele falou isso, além do que já está posto? Porque o Eterno foi quem escolheu o nome para o filho dele. Se fosse assim, o Eterno teria deixado Maria, falaria com Maria, escolhe um nome abençoado aí e coloca nele. O Eterno teria falado isso com ela. Não, o Eterno falou, vai lá, Gabriel, fala com ela que é para colocar esse nome aqui na criança. Yalcha. O Eterno escolheu o nome para o seu filho, não foi os homens que escolheram. Tá vendo aí, ó? Poliás, peraí, apagar aqui, ó. Poliás, o nome de Yalcha. O Eterno mandou escolher. Vou pegar de novo Lucas e vou mostrar para vocês que Miriam, ela obedeceu. Ela não foi rebelde. A mensagem do Eterno tá aqui, ó. Aqui, ó. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yalcha, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. Então o nome foi escolhido pelo Eterno. E o Eterno enviou o anjo, e o anjo deu o nome para Maria e falou, Maria, é esse nome aqui que é para você colocar na criança. Olha o que aqui está falando agora. E quando os dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yalcha, que pelo anjo lhe fora posto. E o anjo é o mensageiro de quem? De Yal. Então Maria obedeceu à voz de Yal, colocou o nome que Yal mandou pôr no seu filho. Então o nome do Filho do Eterno, meus irmãos, não é um nome terreno, não é um nome que os homens poderiam escolher. Não, ele foi escolhido pelo Eterno. O Eterno não vai aceitar qualquer nome para o seu filho, porque aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, olha o que está escrito, meus irmãos. Aqui está escrito assim, ó. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o Eterno aqui, ele está nos mostrando que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Debaixo de qual céu, meus irmãos? Debaixo do céu do Brasil? Debaixo do céu da Alemanha? Debaixo do céu dos Estados Unidos? Ou debaixo do céu de toda a terra? É lógico que é debaixo do céu de toda a terra. Então, meus irmãos, só tem um céu. É o céu que está debaixo de toda a terra. E debaixo desse céu não há nenhum outro nome. Não é nomes, meus irmãos. Porque o que os homens fizeram? Para os árabes, eles deram o nome do Salvador de Isa. Para os africanos, eles deram outro nome. Para o Brasil, veio Jesus. Para cada país foi enviado um nome diferente. Como se o Salvador pudesse ter vários nomes. Então hoje eles falam Jesus, Yeshua, Yehoshua e assim por diante. Mas aqui está escrito que não. Aqui está escrito que só existe um nome debaixo do céu, pelo qual importa que devamos ser salvos. Então, meus irmãos, não adianta querer criar vários nomes para o Mashiach. O Eterno colocou o nome no seu filho. E ele só aceita o nome que ele colocou. Não adianta esses pastores, esses padres aí ficar dizendo aí, o nome não importa, qualquer nome serve. Não, meu irmão. O Eterno não vai aceitar outro nome para o filho dele, a não ser o nome que ele escolheu. Aí você pode me perguntar, Romilson, por que ele quer esse nome? Por que ele quer que seja esse nome Yalcha? Porque o nome dele tem que estar no nome do filho, meus irmãos. O Eterno quer que o seu nome esteja no nome do seu filho, porque o Eterno nos salva por meio do seu filho. O que vai nos trazer a salvação
é o nome do Eterno. Só que esse nome do Eterno tem que ser invocado na pessoa do seu filho. Por isso que aqui no livro de Êxodo, olha o que está escrito aqui, ó. Êxodo, capítulo 20, deixa eu ver se é Êxodo 20 mesmo aqui, deixa eu só verificar, Êxodo 23. Êxodo 23, versículo 21 diz assim: prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. O Eterno está falando de quem aqui? Está falando do anjo de Ial. Aqui ele aqui, ó. O anjo de Ial. O anjo de Ial vai à sua frente. Olha aí, ó. O anjo de Ial à frente de vocês para protegê-lo. O Eterno falou, ó, eis que envio o anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Esse anjo aqui é o próprio Yahshua, é o próprio Mashiach. Olha o que diz aqui, que o nome do Eterno está nesse anjo, pois nele está o meu nome. Se vocês blasfemar contra ele, ele não vai perdoar vocês, porque nele está o meu nome. Então o Eterno, ele quer que o seu nome esteja no seu filho. Não adianta os homens querer outro nome, não adianta. Por isso que o nome Yahshua significa, Yah é a salvação, Yah salva. Está entendendo, meus irmãos? Por isso que quando nós vemos aqui no livro de Hebreus, olha o que diz aqui em Hebreus. Tornando, vou trazer aqui para cá, aqui, o celular para pegar toda a parte aqui, ó. Aqui, ó. Tornando, vou pegar aqui. Ó. Opa. Tornando tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Então, o Mashiach, o que aconteceu com ele, meus irmãos? Ele herdou o nome do pai dele no seu nome. Ele herdou. Aí, olha o que está escrito. Quanto o nome que herdou. Como é que você herda algo de alguém? Quando uma pessoa tem alguma coisa, um pai de família morre, fala, o filho herdou a sua herança. O Mashiach herdou o quê? Ele herdou o nome do pai dele. Ele herdou o nome do pai dele no seu nome. Então o nome de Yahshua é um nome teofórico. O que é um nome teofórico, meus? Um nome teofórico é um nome que tem origem em outro nome. O nome do Mashiach se inicia com o nome do pai dele, Yahshua. Por isso que em Apocalipse 3, versículo 12, fala, escreverei na testa do vencedor o nome do meu pai e o meu nome. Na testa do vencedor vai estar o nome do pai, Yah, e o nome do filho, Yahshua. Por isso que em Apocalipse 14, versículo 1 fala, viu 144 mil que ostentavam na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. Na testa dos vencedores vai estar o nome do pai e o nome do filho. E aqui no livro de Filipenses, olha o que diz aqui. Vamos abrir. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, por isso o Criador também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome. O Eterno lhe deu o nome. Que nome é esse aqui que o Eterno deu para ele? Yah. No nome do Filho está o nome do Pai. E o Eterno deu esse nome para o Filho, Yahshua, para quê? Olha aqui. Para que ao nome de Yahshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, diante do nome Yahshua, é para dobrar todo o joelho que estão sobre a terra. Tá vendo, meus irmãos? E por que todo joelho é para prostrar diante do nome Yahshua? Porque nesse nome está o nome que está acima de todo nome. Porque nesse nome Yahshua está o nome do próprio Eterno, Yah dos exércitos. Olha aí, ó. Pois nele está o meu nome. O Eterno falou, nesse anjo aí que está aí na frente de vocês está o meu nome. Então, meus irmãos, essa história dos líderes das denominações, dos pastores e dos padres, dizer que nome não importa, meu amigo, não vai nessa não que você vai cair do cavalo. Quem acreditar nesses pastores vão cair do cavalo. O Eterno escolheu o nome para o seu filho. E ele disse, o meu nome tem que estar nele, o meu nome tem que estar no meu filho. O Eterno escolheu. Vou estar mostrando mais para vocês. Vamos lá, vamos prosseguir. Eu quero trazer vocês aqui agora, meus irmãos, em mais um versículo aqui mostrando que o Eterno,
ele escolheu o nome para o seu filho. Não adianta. Não adianta esses líderes aí bater contra que o Eterno não vai aceitar outro nome para o seu filho, a não ser o nome que ele escolheu. Vou estar abrindo aqui no livro de Números. Vou trazer para aqui o celular. Vou suspender a tela aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Números capítulo 6, versículo 27 diz assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Se o Eterno pediu para colocar o nome dele sobre os filhos de Israel, para que ele pudesse abençoá-los, imagina no filho dele, meus irmãos. Por isso que vários profetas nas Sagradas Escrituras, como Isaías, Jeremias, Joaquim, todos esses personagens trazem o nome do Eterno nos seus nomes. Isaías é Isha-Ial, que significa salvação de Ial. Joaquim é Ial-Quim, que significa Ial eleva. João é Ial-Hana, que significa Ial é gracioso. Elias é Elial ou Alial, que significa o Altíssimo é Ial. Então, se o Eterno pediu para colocar o nome dele no nome dos filhos de Israel para que eles pudessem ser abençoados, imagine no filho dele, meus irmãos. Então o Eterno não adianta, meus irmãos, ele não vai aceitar outro nome para o filho dele se não tiver contido o nome dele lá e o nome que ele escolheu. Ialcha, que significa Ial é a salvação. Cada pessoa, meus irmãos, no Velho Testamento, quando eles recebiam um nome ali, esse nome representava a missão daquela pessoa na terra. Por exemplo, vários nomes ali foram mudados. Jacó, Jacob, foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com o Criador. Abraão, seu nome é Abram, foi mudado para Abraão. O Eterno colocou um nome extensivo nele, um nome maior. Abram passou a ser Abraão. Por quê? Porque ele seria pai de multidões. E a missão do Mashiach na terra é qual? É salvar o povo do Eterno. Então o nome dele tem que ter um significado de salvação. Ialcha significa Ial salva. Ial é a salvação. Ial é o Salvador. Porque a palavra Shá significa salvação. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então veja bem aqui, ó, mais uma passagem aqui, ó. Daniel capítulo 9, versículo 19. Olha o que diz aqui. Ial, ouve, ó Ial, perdoa, ó Ial, atende-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo, ó meu Criador. Porque a tua cidade, agora meus irmãos, ó, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. A tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Como é que é o nome da cidade santa? Yal-Shalem ou Yal-Shalom. Como é que é o nome do seu povo? Não é judeus, meus irmãos. É Yal-Din. Din. O hebraico se escreve da direita para a esquerda. Din significa povo. Yal-Din significa povo de Yal. Por isso que lá diz, se o meu povo, os Yal-Din, que se chamam pelo meu nome, se humilharem e buscarem minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então o nome do Eterno está no seu povo. O nome do Eterno está na cidade santa. O nome do Eterno está contido no nome dos profetas. E o nome do Eterno, é lógico, ele tem que estar contido no nome do filho dele. Porque foi ele que escolheu esse nome para o seu filho. Então é isso aí, meus irmãos. Então, não aceite outro nome. O apóstolo Paulo diz, ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já está colocado, o qual é Yalcha ou Mashiach. O apóstolo Shaul entendeu isso claramente. Ele disse, ninguém tem direito de pôr outro nome, ninguém tem direito de pôr outro fundamento, além do que já está posto. Ninguém pode pôr outro nome no Filho do Eterno, além daquele que já está colocado. É isso que ele está querendo dizer. Além daquele que já está colocado. Ninguém pode colocar outro fundamento para a igreja, além do nome verdadeiro, Yalcha Mashiach. Então, agora que vocês entenderam essa questão, e vamos lá, vamos passar para a parte agora onde o nome foi corrompido, onde o nome foi falsificado, até nós chegarmos nesse nome Jesus, que é um nome de blasfêmia. Mas eu só vou mostrar que o nome é um nome de blasfêmia na parte 2, então não percam a parte 2. Vamos lá, vamos começar lá agora a mostrar para os irmãos como é que esse nome foi
paganizado, como é que ele foi falsificado até chegar nesse nome pagão. Veja bem, irmãos, eu vou abrir aqui agora no livro de Números, na Bíblia hebraica, meus irmãos. Vou pegar a Bíblia hebraica para mostrar para os irmãos. Aqui na Bíblia hebraica, irmãos, nós estamos no livro de Números, capítulo 13. Ok, meus irmãos? Números, capítulo 13, na Bíblia hebraica. Aqui aparece o nome de um personagem chamado Ausha. Na sua Bíblia vai estar Oséias. Deixa eu ver se eu acho aqui. Números na Bíblia portuguesa. Aqui. Deixa eu ver se está aqui. Números. Só que eu vou pegar o capítulo 13. Aqui, ó. Vou abrir o capítulo 13 e nós vamos lá no capítulo 16. Olha o que está escrito aqui, ó. Versículo 16, meus irmãos. Diz assim, ó. E esses são o nome dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, está aí, ó, filho de Num, Moisés o chamou de Josué. Na nossa Bíblia aqui está Josué. Esse aqui já é um nome paganizado. Esse aqui não é o nome do Filho do Eterno. Esse aqui já é um nome corrompido. Está aqui, ó, Josué. Na Bíblia hebraica, meus irmãos, esse nome aqui é Oséias. Esse nome Oséias aqui, ó, transliterado corretamente, não é Oséias, é Ausha, que aparece dessa forma aqui, ó, com essas letras aqui, ó. É o Re, o Vav, o Shin e o Ai. São 1, 2, 3, 4 letras. Re, Vav, Shin, Ai. 4 letras. É Ausha. Ausha passou a ser Yausha. Aqui, ó. Ausha passou a ser Yausha. Nesse nome aqui, Yausha, está contido 3 letras do nome do Eterno. Se você vier aqui nessa Bíblia aqui, vai estar Oséias, que passou a ser Josué. Esse aqui, todos esses 2 nomes aqui estão totalmente fora. É Ausha, que passou a ser Yausha. É interessante, meus irmãos, que o Eterno aqui, ele pediu para colocar o nome dele no nome desse personagem. O nome dele só tinha 1, 2, 3, 4 letras. Passou a ter 5. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Passou a ter 5. Foi acrescentado uma letrinha a mais. Foi acrescentado no nome dele. Foi acrescentada essa letrinha aqui, ó. Vou chegar bem próximo para vocês verem. Foi acrescentado a letra Iod. A letra Iod do nome do Eterno. Foi acrescentado no nome dele. Aí o nome dele passou a conter 3 letras do nome do Eterno. Passou a conter essas 3 letras aqui, ó. Ó. Vamos ver aqui, ó, irmão. Aqui tem 3 letras do nome do Eterno agora, ó. Yod, Re, Vav. E transliterado é Yau. Tá vendo aí, meus irmãos? Eu vou mostrar para vocês a corrupção agora do nome, até chegar no nome Jesus, que é esse nome pagão aí colocado pela Igreja Católica, que é um nome pagão e imundo. Vou mostrar para vocês como é que foi feita a corrupção. Então aqui tá 3 letras do nome do Eterno agora. Antes, pode ver que só tinha 2 aqui, ó. Só tinha essas 2 aqui, ó. O Re e o Vav. E aí não pronunciava o nome do Eterno, só falava Ausha. Mas o Eterno falou com Moisés: Moisés, vai lá e coloca lá o meu nome nele agora. E Moisés, para poder fazer isso, Moisés fez o quê? Moisés acrescentou o Iod. Acrescentou uma letrinha a mais. Essa letrinha aí, ó. Acrescentou o Vav. Aí o nome dele passou então a ter 3 letras do nome do Eterno agora. O nome do Eterno passou a estar contido no nome desse personagem aqui, ó. Que você conhece como Josué. Aqui, ó. Mas não é Josué. Seu nome não é Josué. Seu nome é Yausha. O nome do Eterno passou a estar no nome dele aí aqui agora. Deixa eu grifar aqui de novo. Pera aí. Aqui. 3 letras do nome do Eterno passou a estar no nome dele. Olha essa aí, ó. Chegando bem pertinho para você ver, ó. Tá vendo, meus irmãos? Aí, ó. 3 letras do nome do Eterno. Yod, Re, Vav. Por que, ó, meus, que o Eterno escolheu que o nome dele estivesse no nome desse personagem aí, ó, meus? O Eterno escolheu porque esse personagem aí, ele é uma tipologia do Filho do Eterno. Ele representa o Filho do Eterno no Velho Testamento. Foi ele que introduziu o povo do Eterno na terra do descanso, na terra de Canaã. Da mesma forma que o Filho do Eterno vai nos introduzir no milênio,
no descanso. Então ele é uma tipologia exata do Filho do Eterno. Então o Eterno estava querendo mostrar o quê? O Eterno estava querendo mostrar que o filho dele ia vir com esse nome aí. Por isso que Moisés, inspirado pelo Espírito do Eterno, mudou o nome dele de Yahusha para Yahusha. Porque o Filho do Eterno ia vir com este nome aí, meus irmãos. Tá vendo aí? Então isso começou lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento foi o Eterno, pelo Espírito, colocou na mente de Moisés. Moisés, coloca o meu nome nesse rapaz aí, ó. Porque o meu filho no futuro vai vir com este nome aí, ó. Yahusha. E aí, meus irmãos, nós podemos vir aqui agora, ó. Outro personagem aqui que representa o Filho do Eterno. Esse sumo sacerdote aqui, ó. Esse aqui tá em Zacarias 6, versículo 11. Olha o outro personagem que traz o nome do Filho do Eterno aqui, ó. Olha o que vai aqui, ó, 11. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué. Tá vendo aí? Filho de Jeozadak. Diga-lhe que assim diz Ial dos Exércitos. Aqui está o homem cujo nome é Renovo. E ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Eterno. Olha o versículo 13. E ele construirá o templo do Eterno, de Ial. Será revestido de majestade e se assentará em seu trono. Isso aqui é uma tipologia exata de Ial. Sentará no seu trono para governar. E ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Está querendo dizer que ele iria ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Yahusha, no milênio, vai ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Então esse personagem aqui, ele tem o nome do Filho do Eterno. E o Filho do Eterno veio com o nome dele. Aqui está Josué, mas é nome paganizado. Vamos para a Bíblia hebraica agora, que eu vou mostrar para vocês lá de novo lá. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo aí? Esse nome aqui é um nome paganizado. Vamos embora lá, vamos embora para a Bíblia lá. Então nós estamos em Zacarias. Zacarias na Bíblia hebraica. Vou abrir aqui para vocês agora. Zacarias, ó. Capítulo, só para mostrar para vocês que é Zacarias, capítulo 6, versículo 11. Vou levantar aqui para vocês, ó. Zacarias capítulo 6 aí, ó. Zacarias capítulo 6, versículo 11. Então veja bem. Vou pegar aqui agora o versículo 11. Tá aqui, ó. Olha aqui o nome dele aqui, meus irmãos, ó. Como é que ele aparece agora, ó. Tá vendo aí? Olha o nome do Eterno aí de novo aí, ó. E olha o nome aí. Yod Rei Vav Shin Ai. Yahusha. Coloca a coroa na cabeça de Yahusha. Porque ele será sacerdote, será rei, vai sentar no seu trono e ele edificará o meu templo. Tá vendo, meus irmãos? Aqui, ó, o mesmo nome que tá aqui, ó. Em Números, aqui, ó, o mesmo nome. Porque esses dois personagens representam o Filho do Eterno e esses dois personagens no Velho Testamento, eles vieram com o mesmo nome que o Filho do Eterno veio, Yahusha. E o nome do Eterno está contido no nome desses dois personagens. Tá entendendo então, meus irmãos? E aí, Roberto? E aí, o que aconteceu então? E aí, o que aconteceu, meus irmãos? Que quando Yahusha veio à terra, os fariseus e os escribas, eles detestaram o Filho do Eterno. Ao ponto de, meus irmãos, de que quando eles foram para poder redigitar os pergaminhos novamente, quando foram para poder copiar e editar os pergaminhos novamente, na hora que chegava nesse nome aí, eles viram e falaram assim, não, tira o nome do Eterno desse nome aí, tira aí. Porque esse personagem que veio, eles estão dizendo que ele é o Mashiach que nós rejeitamos. Como nós não queremos ele como nosso Mashiach, nós vamos apagar o nome dele da história. Nós vamos apagar o nome dele da memória das pessoas. Nós não vamos deixar o nome dele na memória das pessoas. Então o que eles fizeram? Eles reduziram, eles tiraram o nome do Eterno desse nome aqui, ó, para poder apagar o nome do Mashiach da história. Eles tirou 2 letras do nome do Eterno desse nome. Eles tiraram essas 2 letras aqui, ó, Re e Vav. E além de tirar essas 2 letras aqui, eles acrescentaram um Vav aqui, ó, onde está aqui, ó. Eles acrescentaram um Vav aí, ó. Então vou chegar bem perto aqui para vocês verem as 2 letras que foram tiradas do nome do Eterno. Foi tirado desse nome aí, ó, para poder negar que o Mashiach esteve aqui nessa terra. Eles tiraram essas 2 letras aí, o Re e o Vav. E acrescentou um Vav no final. O nome ficou terminando com Shua, em vez de terminar com Shá. Vou mostrar para vocês agora eles reduzindo o nome.
Agora eu vou mostrar para vocês agora eles reduzindo o nome. Eu vou aqui agora em Neemias, tá aqui. Neemias, capítulo, deixa eu pegar o capítulo aqui para me ver, capítulo 8, Neemias. Isso aqui, meus irmãos, foi quando eles vieram depois do cativeiro na Babilônia lá e adotaram toda aquela idolatria da Babilônia ali. E depois que Yahusha veio na terra, quando Yahusha veio com o nome de Yahusha, eles viram e falaram assim, agora vamos tirar o nome do Eterno desse nome. Esse nome não é digno de levar o nome do Eterno. E esse aqui não é o nosso Mashiach. Não é o nosso Mashiach. Vamos reduzir esse nome então. Aí eles reduziram, o nome ficou assim, ó, nos pergaminhos novos. Só para esclarecer para os irmãos, é o seguinte, meus irmãos. Não tem pergaminhos, não tem nenhum pergaminho, meu irmão, datado do ano 300. Só tem pergaminho de 300 a 400 depois do Mashiach. Os pergaminhos antigos se perderam, a não ser os pergaminhos que foram achados na gruta de Qumran. Os pergaminhos que foram achados na gruta de Qumran, eles trazem o nome original, eles trazem esse nome aqui, ó. Mas os pergaminhos que foram redigidos pelos escribas e fariseus depois que Yahusha veio na terra, que são datados do ano 300, do ano 400 para cá, o nome já aparece faltando o nome do Eterno. Aí o nome aparece assim, ó. Tá vendo aí, meus irmãos? Tá vendo aí agora que tá faltando 2 letras do nome do Eterno? Como é que esse nome é pronunciado, amigos? Yeshua. Foi desse nome aí que veio o nome Yeshua. Tá vendo aí? Deixa eu colocar aqui e mostrar para vocês aqui algo, ó. E acrescentou essa letrinha aqui, ó. Essa letrinha aqui foi acrescentada. Tirou 2 letras do nome do Eterno e acrescentou essa letrinha aqui no final, meus irmãos, ó. Acrescentou essa letrinha aí no final, ó. Tá vendo aí? Acrescentou um Vav no final. O nome ficou Yeshua. Para que eles fizeram isso, amigos? Eles fizeram isso para ocultar o nome do Eterno, o nome do Filho do Eterno e apagar o nome do Filho do Eterno da memória das pessoas. Foi para isso que eles fizeram isso. Só para vocês terem ideia, aqui é Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Se você ler lá, vai estar falando assim, ó, Josué, filho de Num. Igual tá no livro de Números, capítulo 13, aqui, ó. Filho de Num, Moisés chamou Josué. Então é a mesma, tá falando do mesmo personagem. Porém, aqui o nome dele tá reduzido, ó. Ó. Tá falando aqui, ó, Yeshua, filho de Num. Yeshua, filho de Num. Só que aqui, na Bíblia Antiga, tá falando Yahusha, tá vendo? Yahusha, filho de Num. O Eterno falou com Moisés, coloca o nome dele de Yahusha. Yahusha, filho de Num, você coloca o nome dele de Yahusha. Aí, ó. Mas aí, aqui agora já começou. Aqui eles começaram a reduzir o nome. Então, no livro de Esdras, no livro de Neemias, esse nome ele já aparece reduzido. Eles tentando ocultar o nome do Filho do Eterno. Agora, olha aqui, ó. Por que eu estou dizendo que eles tentaram ocultar o nome do Filho do Eterno? Porque aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é o Talmud, meus irmãos. Olha o que está escrito no Talmud. Os pastores não falam isso para você, não. Mas eu vou falar agora. Eu vou mostrar, meus irmãos. Se você entrar na Wikipédia e pesquisar no dicionário Wikipédia, olha o que está escrito lá no Talmud dos fariseus. No Talmud, príncipe interpreta Yeshu. Olha o nome que é esse aqui, ó. Que eles ainda reduziram. É Yeshua. Eles colocaram Yeshu como uma forma abreviada de Yeshua. E argumenta que esta era a forma pela qual o Messias era conhecido pelos Yaldim. Tá vendo? De qualquer forma, as narrativas de Toledo e Yeshu tipicamente explicam a designação Yeshu como um acrônimo da frase hebraica. Ó, essa frase que aparece lá, ó. Aí eles pegaram 3 letras dessa frase aqui, ó, reduziram aqui, ó, o Yod, o Shin e o Vav aqui no final, ó. Eles pegaram 3 frases dessa letra e toda vez que eles iam pronunciar o nome do Mashiach, eles colocavam essa frase. Qual que é o significado dessa frase, meu amigo? Olha o significado dela aqui, ó. Que seja esquecido seu nome e sua memória. Tá vendo aí, meus irmãos? Que seja esquecido o seu nome e sua memória. Então esse acrônimo aqui, que está lá no Talmud,
é a indignação dos fariseus. Eles queriam que o nome do Mashiach fosse esquecido, fosse apagado da memória. Então quando eles se referem a esse nome, eles colocam Ishu, que é a redução do nome Yeshua, que também já é uma redução do nome original, Yahshua. Então eles fizeram de tudo, meus irmãos, para poder apagar o nome do Mashiach, apagar da memória. E onde está registrado isso, Romeus? Está registrado não só no Talmud, meus irmãos. Não é só no Talmud que está registrado isso, não. O próprio Eterno mostrou que eles iam fazer isso. Eles iam tirar o nome dele do nome do filho dele e ia deixar isso explícito para todo mundo ver. Basta a pessoa ler o Talmud lá, vai estar escrito lá, ó, que seu nome, que seja esquecido seu nome e sua memória. Mas está registrado isso. O Eterno também revelou isso para nós aqui, ó. Revelou em Jeremias, capítulo 11, versículo 19, o Eterno mostra que eles iam tentar apagar o nome do seu filho da memória, iam tentar apagar o nome do seu filho da história da humanidade. Aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósito contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto. Ou seja, vamos matar ele e vamos destruir o seu nome. A árvore aqui é a pessoa do Mashiach, o seu fruto é o seu nome. Ó. E cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Não foi isso que eles fizeram aqui? Os escribas no Talmud? Não foi isso que eles fizeram? Eles não tentaram fazer o nome do Messias cair no esquecimento? Eles não tentaram fazer com que o seu nome fosse apagado da memória das pessoas? Então o Eterno revela isso aqui no livro de Jeremias. Mas como é que eles fizeram isso, meus? Como é que eles fizeram isso, meus? Tirando 2 letras do nome do Eterno aqui e colocando esse nome pagão aqui, ó. Yeshua. Então eles tirou 2 letras do nome do Eterno, eles tirou do nome do filho dele, que eles tirou essas 2 letras aqui, ó. Para poder tentar apagar o nome do filho do Eterno da memória das pessoas. Então espero, meus irmãos, que até aqui vocês tenham entendido. Vamos dar continuidade agora para nós chegarmos nesse nome Jesus. Meus irmãos, agora eu quero mostrar para vocês que o nome Jesus, ele se originou a partir desse nome aqui, ó. Esse nome aqui já havia sido falsificado. Então o nome Jesus é a falsificação daquilo que já era falso. Tá entendendo, meus irmãos? Esse nome aqui, sem sinal massorete, se pronuncia Yeshua. Aliás, é Yeshua. E com sinal massorético é Yeshua. Com sinal massorético é Yeshua. Aí no Talmud eles colocaram como? Eles colocaram assim, Ishu, tirando a letra A no final. Tá vendo, meus irmãos? Eles tirou a letra A no final aqui. Aí ficou Yeshu, né? Yeshu sem a letra A. Agora interessante que no grego, meus irmãos, eles falam que no grego não existe essa letra aqui, ó, S com H. Eu não acredito nisso, mas eles falam que lá não existe essa letra com H. Por isso que lá eles colocaram o nome para Yesu, depois Iesus, depois Jesus. Eles falam que lá não existe a letra S com H. Eu não acredito nessa tática. É por isso que quando nós pegamos essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia aqui é a Bíblia Thompson. Se você tiver uma em casa aí, você pode ir lá na página 1378, ela é uma Bíblia de estudo. Você vai ver lá falando o padre João Ferreira de Almeida, como é que ele foi que ele traduziu o nome. Ele traduziu para Jesus Cristo. O João Ferreira de Almeida, muitos pensam que era um evangélico, mas não era. Ele é um padre. Olha o que está escrito aqui, ó. O Novo Testamento, isto-lhe todos os sacros santos livros e escritos evangélicos e apostólicos do novo concerto de nosso fiel Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Então João Ferreira de Almeida colocava como? E colocou aí, ó, Jesus Cristo. Tá vendo aí, meus irmãos? E veja bem, meus irmãos, não foi difícil para a igreja primitiva aceitar esse nome. Por quê? Porque até aqui, ó, na igreja de Pérgamo, que o nome do Mashiach ainda estava sendo conservado. Mas depois da era da igreja de Pérgamo, depois do ano 215 em diante ali, houve uma corrupção. O nome do Mashiach foi mudado.
Mas até que nessa era aqui, ó, o nome ainda estava sendo conservado. Deixa eu ler para os irmãos aqui, para os irmãos verem aqui, ó. Vou ler, ó, o versículo 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha o que ele fala aqui agora, ó. E conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Até aqui, a igreja primitiva ainda estava conservando o nome Yahshua, o nome verdadeiro. Mas quando Constantino entrou para dentro da igreja, tudo foi corrompido. O paganismo entrou, ídolos entraram para dentro da igreja, os nomes foram todos agreciados, os nomes foram mudados. Hoje está cheio de nomes agreciados lá dentro das escrituras, por exemplo, fariseus, jebuseus, saduceus, tudo em homenagem a Zeus. O próprio nome Deus vem de Zeus. Então fariseus, jebuseus, saduceus, tudo em homenagem a Zeus. E aí aqui o nome foi mudado. Então algumas traduções falam assim, vocês retens o meu nome. Outros falam, vocês foram fiel ao meu nome. Até que ela ainda não tinha sido, o nome ainda não tinha sido mudado. E eles aceitaram fácil. Por quê? Porque lá em Pérgamo, nessa cidade aqui, Pérgamo, tinha uma deusa chamada Iasso ou Iesso. Aqui ela que era a deusa da saúde. Olha ela aqui, ó, uma deusa da mitologia grega. Era a deusa da saúde, filha de Asclepto. Olha o nome dela aqui, ó, Iasso. Alguns falam Iasso, outros falam Iesso. Tá vendo? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui na Wikipédia aqui, deixa eu ver se é aqui, tá? Não é aqui não. Vou achar a página para os irmãos aqui. Então, essa deusa Iasso, foi desse nome dessa deusa aqui, que veio o nome Iesso. Tá entendendo, meus irmãos? Foi dessa deusa aqui que veio o nome Iesso. Foi dessa deusa. Essa deusa Iasso, a deusa da saúde. Olha ela aqui, ó. Achei a página que eu queria achar para os irmãos. Essa página aqui, ó. A página da Wikipédia, ó. Iasso, tá vendo? Ó. Ou Iesso. Tá aqui, ó. Iasso ou Iesso. Ela era pronunciada assim. Então, não foi difícil para a igreja aceitar, porque a idolatria já estava lá. E a idolatria então entrou. O paganismo entrou. Houve um sincretismo. Entrou o nome dessa deusa aí, eles colocaram. Por isso que o João Ferreira de Almeida colocou, e está aí, ó, no grego aí, mostrando para os irmãos. E o que eu quero trazer para os irmãos então? E aí depois eles optaram pelo nome Jesus, né? Tá aqui, ó, Jesus, no latim, né? Vou colocar aqui. Aí, ó. Jesus. Do latim traduzido para o português ficou Jesus. Eles apenas acrescentaram esse S aqui, ó. Eles acrescentaram esse S aqui no nome, meus irmãos. Essa letra S aqui no nome. E isso passou a ser Iessos. Agora, irmãos, por que eles acrescentaram esse S aqui no nome? E não colocaram a letra A? Já que lá os fariseus estavam, os escribas sabiam que o nome terminava com Yeshua, eles sabiam que o nome terminava com Yeshua, com o A no final. Por que então que os padres não colocaram o A no final? É interessante que no Velho Testamento, meus irmãos, os padres deixaram o A no final. Mas para o Novo Testamento não. Olha o jeito que eles colocavam aqui, ó. Se você pegar a sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 7, ou Neemias, capítulo 8, capítulo 8, versículo 17, na sua Bíblia vai estar assim, ó. Jesua, terminando com A no final. Tá vendo aí que termina com A no final? Termina com A no final. Mas se você for para o Novo Testamento, não vai terminar com A, vai terminar com S. Vai ficar Jesus. Por que eles optou pelo S e não pelo A, meus irmãos? Porque eles queriam paganizar o nome do Mashiach. Eles queriam colocar um nome de blasfêmia, que significa isto é um porco. Se eles tivessem deixado o A no final, o nome não teria significado de porco. Então eles optaram por colocar o S no lugar do A. Aí o nome ficou Iesus, do latim para o português, Jesus. Então eles colocaram o S para poder blasfemar, porque Iesus no latim, meu irmão, vou trazer para vocês aqui, ó, o significado aqui, ó. Quando você separa, significa isto é porco, ou seja, porco. Tá aí, ó. Ou seja, porco.
A palavra Iê, meus irmãos, no latim, vou trazer para vocês aqui na Wikipédia, Iê no latim significa isto é, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, celular para vocês verem, vou virar aí, ó. Significa isto é, ou significa isso aqui, ó, ou seja. Antigamente o Google Tradutor não traduzia ou seja, não, o Google Tradutor não punha aqui, ó, nessa página aqui, ó, ele não punha ou seja, não, ele punha isto é porco, porque palavra ie no latim significa ou seja ou isto é, igual tá aqui, ó, no Wikipedia aqui, ó. Então, irmão, o motivo da Igreja Católica ter optado pelo S no final aqui é justamente blasfemar o nome do Filho do Eterno, chamar ele de porco. A palavra Zeus, que eu mostrei para vocês o significado da palavra Ie. Agora vou mostrar para vocês o significado da palavra Zeus. Zeus na Wikipédia significa aqui, é isso aqui, ó. Zeus, deixa eu grifar aqui. Zeus é um gênero de mamífero pertencente à família Suidae, Suídeos, que inclui, entre outros, vamos chegar o celular para cá, que inclui, entre outros, o porco doméstico e o javali. Tá vendo aí, irmãos? Então a palavra Zeus significa porco, suíno, javali. Então você coloca e aparece ele aí, ó, o porcão aí, ó. Então a Igreja Católica, ela fez de tudo para poder blasfemar contra o Filho do Eterno. Por isso que no Apocalipse 17, versículo 3 fala: vi uma mulher montada numa besta, cheia de nomes de blasfêmia. Mas eu vou falar isso na segunda parte, meus irmãos. Essa aqui é a primeira parte do vídeo. A próxima parte é só mostrando que o nome Jesus é um nome de blasfêmia e foi colocado pela Igreja Católica. Tá entendendo, meus irmãos? Foi colocado pela Igreja Católica. Ela rasgou os pergaminhos originais e optou por esse nome pagão e mudou todos os nomes da Bíblia. Tá entendendo, meus irmãos? É tanto, meus irmãos, que aqui no livro de Marcos, aqui, ó, antes de eu terminar, eu vou mostrar algo para vocês. Eles perguntaram para Yahshua assim: qual que é o maior mandamento? E aí Yahshua respondeu para eles. Aqui na Bíblia, no livro de Marcos 12, versículo 29, diz assim, ó: e Yahshua respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso na Bíblia Almeida. Mas se nós formos para a Bíblia original, vai estar assim, ó: Yahweh, o nosso Criador, é o único Altíssimo, e não existe outro além dele. Mas por que está Senhor aqui, meus irmãos? Porque eles tiraram o nome do Eterno, que aparece 6.828 vezes só no Velho Testamento, e colocaram Senhor no lugar. O nome do Eterno, Yahweh, ele estava tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, meus irmãos. Mas a Igreja Católica foi lá e tirou o nome do Eterno do Velho Testamento e do Novo Testamento e colocou Kyrios, que significa Senhor. Como é que eu posso provar que Yahshua pronunciou o nome do Eterno? Ele não falou Senhor, Yahshua falou o nome do Eterno. Aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. Aqui diz assim, ó: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas quando você vai numa Bíblia como a Bíblia Jerusalém, ou quando você vai no Velho Testamento, se você for na Bíblia Jerusalém, lá está assim: ouve, ó Israel, Yahweh é o nosso Deus, e não existe outro além dele. Lá aparece o tetagrama. Na Bíblia original, meus irmãos, não, na Bíblia hebraica, aparece Yod-He, Vav-He, nesse versículo aqui, ó. Yod-He, Vav-He. Na Bíblia hebraica aparece. Quer que eu mostre para os irmãos lá o nome do Eterno aqui no livro de Deuteronômio? Deixa eu pegar aqui. Aqui, meus irmãos, aqui eu abri a Bíblia hebraica. Estou aqui, ó, Deuteronômio 6, versículo 4, aqui, ó. Olha o nome do Eterno aí, ó. Então ele falou: ouve, ó Israel. Tá vendo aí? Olha o nome do Eterno, Yod-He, Vav-He, ó. Aqui, ó, Israel, aqui, ó. Então tá aqui, ó, Israel, aqui, ó. Então, o nome do Eterno, o Mashiach, com certeza, na hora que eles perguntou qual que é o maior mandamento, ele falou: ouve, ó Israel, Yahweh é um. Por quê? Porque na Bíblia hebraica está o nome do Eterno, Yod-He, Vav-He. E aí a Igreja Católica fez o quê, meus irmãos? Ela tirou o nome do Eterno, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento, e colocou Senhor no lugar.
e ela tirou o nome Yalcha, porque com certeza os apóstolos, na hora que fez o Novo Testamento, na hora que eles começaram a escrever o Novo Testamento, eles colocavam o nome do Mashiach Yalcha, e não Jesus, e não Iesus. Interessante, meus irmãos, é ver os pastores, os padres, os professores defenderem esse nome pagão, Jesus. Tem até um professor aí, aqui no YouTube, aqui, ó, que ele disse que o nome foi transliterado, o nome Jesus foi transliterado corretamente. Escreveu aí, ó, transliteração do nome Jesus. Esse nome nunca foi transliterado, pelo contrário, o nome do Mashiach não foi transliterado. Aqui está o nome do Mashiach, ó, Yod, He, Vav, Shin, Ai, com as 5 letras aqui, ó. Esse nome aqui não foi transliterado, ele foi deturbado, ele foi destruído, ele foi falsificado. Transliterado ele não foi, não. Por quê, meus irmãos? Porque eles tiraram essas 2 letras aqui do nome do Eterno, que aparece no nome do Filho dele, eles tiraram, o nome ficou dessa forma aqui, ó, Yeshua. Eles acrescentam o sinal mossorético aqui e passam a falar Yeshua, que é esse E aqui, ó. Aí eles passam a falar Yeshua. Então esse nome do Mashiach aqui, ó, foi destruído. Eles tirou 2 letras do nome do Eterno aqui, ele aqui, ó. Aí, tirou 2 letras do nome do Eterno. Agora eu pergunto, meus irmãos, com que autoridade, com que autorização os rabinos, os fariseus, tiraram 2 letras do nome do Eterno, do nome do Filho dele? Se foi o próprio Eterno que mandou Moisés, mandou Marcha colocar o seu nome no seu filho lá, ó, mandou colocar no nome de Josué Yalcha, mandou colocar no nome daquele personagem lá do Velho Testamento, o Eterno mandou colocar esse nome no nome dele. Para que eles foram lá e tirou? Com que autoridade eles tiraram essas 2 letras aqui? Isso é demônio, meus irmãos. Isso aqui, e outro, esse nome aqui nunca foi transliterado. Primeiro eles deturbaram o nome do Filho do Eterno, eles arrebentaram com o nome aqui, ó, tirou essas 2 letras aqui, eles acabou com o nome. Como é que eles tirou o nome do Eterno? Acabou com o nome, não tem o nome do Eterno, o nome do Filho mais aqui, passou a ser esse nome aqui agora, Yeshua, sem o nome do Eterno. Então não é o nome do Filho, se não tem o nome do Eterno, não é o nome do Filho, porque o nome do Filho é um nome teofórico, tem que conter o nome do Eterno. Então isso aqui nunca foi uma transliteração. Isso aqui foi uma falsificação, uma deturbação. Aí eles viraram e falaram assim, aí ficou Ishu. Aqui eles viraram e falaram assim, aí para transliterar para o grego, como não poderia terminar com o A aqui no final, aqui, ó, eles colocou o S, porque senão o nome ia soar como um nome feminino no grego. Ah, não poderia colocar o A aqui não, que aqui está o A aqui, ó. O Ai, né? Aqui, ó. Yod, Shin, Vav, Ai. Yeshua, aqui o A aqui no final, aqui, ó. Não poderia terminar com o A não no grego, senão o nome ia soar como um nome feminino. Essa é a maior enganação. Aí o senhor disse que colocou o S, porque o nome ia soar como um nome feminino. Mentira, meus irmãos. Por que é mentira? Porque a Bíblia, a Septuaginta grega, ela traduziu corrompido na Septuaginta. Eles deixou Jesua, aí ó. Confira isso aí na sua Bíblia aí, ó. Neemias capítulo 7. Versículo 7, por que então no Velho Testamento, no grego do Velho Testamento, que isso aqui é o grego do Velho Testamento corrompido, por que eles deixou terminando com A então? Quer dizer que aqui agora pode falar Jesua, mas no Novo Testamento tem que ser Jesus. Hã? Por que no Velho Testamento pode terminar com A e no Novo não pode? Aqui ó, Esdras capítulo 3, versículo 3 aí ó, terminando com A no final. Por que pode terminar com A? Na Septuaginta pode terminar com A o Velho Testamento e no Novo não pode. Por que no Novo tem que terminar com o S no final? De Jesus. Que é isso, moço? Vocês colocou o S no final aqui, foi para poder blasfemar, para poder ficar a palavra Zuz no final e não a palavra sua. Porque a palavra sua não dá o nome porco. Zuz é que é porco. E aí depois, por final, diz que o nome aqui, a letra J... A letra J veio depois, tal, tentando dar uma explicação. Não, moço, a letra J só passou a existir depois do ano 1515. Ela não existia antes do ano 1515. E até hoje no hebraico não existe a letra J. Essa letra J não existe no hebraico. Ela vem lá do latim. Iesus. Depois eles colocaram a letra J e ficou Jesus. Então, meus irmãos, não percam o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou estar mostrando que o nome Jesus, significa porco. Eu vou estar mostrando para vocês que esse nome é um nome de blasfêmia contra o Filho do Eterno. Então, não percam a segunda parte desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido esse estudo. Fiquem na paz e na graça do Eterno, meus irmãos.